A gente já começa o dia tricolor de maneira muito agitada, com muitas informações, porque a noite de ontem, quarta-feira, reservou muita novidade para a gente, né? Novela Vina tendo novos capítulos, interesse do Fluminense em jogador de altíssimo nível, né? Sul-americano, informações novas do Vitor Lessa, e meio a isso tudo, novidades sobre o Alexander e o Fluminense divulgando os ingressos dos primeiros jogos no Maracanã. Uma doideira, uma loucura, e eu vou trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, já convido você a ficar comigo aqui até o final para ficar muito bem informado sobre o Fluminense, e te peço para deixar o like aqui nesse vídeo. Aqui embaixo do vídeo tem a opção do like, tem o botão do like aí, se você puder clicar ali, vai dar uma moral absurda pra gente, e te convido a deixar aqui nos comentários de onde você está assistindo. A audiência da Central Fluminense, a gente sabe, né? Aparece nas estatísticas do YouTube pra gente, é de vários lugares, vários países até, né? Que a gente nem imaginaria que teria audiência, e a gente sabe que aqui no Brasil mesmo tem muita gente de muitos lugares, né, desse país enorme que a gente vive, de dimensões continentais, nos assistindo. Então comenta pra gente aí de onde você está assistindo, porque é muito bacana, isso dá uma força muito grande para o nosso trabalho, ver que a gente está conseguindo alcançar tanta gente de lugares tão longes, ou às vezes tão perto também, né? Enfim, galera, vamos lá, vamos partir para as notícias, que tem muita coisa para falar aqui. Então vamos tentar ser o mais rápido, mais direto possível, porque o Alexander, né, queridinho da torcida do Fluminense, e não sem razão, né, começou a jogar ano passado na reta final, fez ali 2 jogos e meio, né, improvisado no lateral esquerdo, e foi bem. Um jogador que a torcida do Fluminense gosta muito, está na seleção sub-20, e a seleção brasileira sub-20 fez um amistoso ontem lá na Granja Comari contra o Boa Vista, que vai ser inclusive, né, rival do Fluminense, né, adversário do Fluminense no Campeonato Carioca. A seleção brasileira goleou o Boa Vista por 5-0, seleção brasileira sub-20, tá? Pontuemos. E o Alexander foi titular e um dos destaques, tá, desse jogo treino que foi realizado. Ele inclusive meteu um gol, teve boa atuação e teria ganhado pontos, né, de acordo aqui com a Netflix, com o técnico Ramon Menezes, né, o Ramon, que era do Vasco, o pessoal estava harmonizado, agora é o técnico da seleção sub-20, e ele está fazendo alguns testes antes de fechar a lista de convocados para o Sul-Americano sub-20, que é a grande competição. Ramon teria, né, gostado do Alexander, teria se encantado aí com a participação dele, que, repito, fez até um gol nessa atividade, foi, se não me engano, o segundo gol do Brasil. Então, o Alexander, né, é um jogador que cada vez se valoriza mais, ele que é volante de origem, primeiro volante, né, ele teoricamente da posição do André, mas atuou pela lateral esquerda, também pode atuar como segundo homem de meio campo, e a tendência, né, a matéria que a Netflix inclusive fala sobre isso, que existe essa expectativa de que ele ganhe mais oportunidades esse ano como volante também, né, ele ainda é um jogador que é bem quisto, bem avaliado pelo Fernando Diniz para atuar pela lateral esquerda. A gente tem um jogador só ali no setor, né, que é o Jorge, tem o Marcos Pedro também que subiu, mas até hoje nunca estreou pelo profissional. Ele pode ser ali o reserva do Jorge na esquerda, mas também existe essa expectativa de que ele ganhe mais espaço no meio-campo na temporada, beleza? Então, notícia importante, né? Alexander, nossa joia aí, se destacando na seleção brasileira sub-20, que acredita aí, né, o das chances de ser convocado para o Sul-Americano sub-20, né? E se ele fez gol no Boa Vista, é Boa Vista que a gente vai falar aqui também, tá? Porque o Fluminense divulgou informações de ingresso para os 2 primeiros jogos no Maracanã em 2023. O primeiro jogo vai ser na próxima terça, dia 17, contra o Nova Iguaçu, e depois a quarta rodada é contra o Boa Vista. Eu estou só vendo aqui a data certinho de quando vai ser o jogo para falar para vocês, tá? Mas o Fluminense também vai pegar o Boa Vista no Maracanã. E o Fluminense já divulgou as informações de ingresso para essa partida. A partida contra o Boa Vista vai ser no dia 25 de janeiro, tá também no Maracanã, uma quarta-feira, 9h10 da noite. O jogo contra o Nova Iguaçu vai ser numa terça, dia 17, também no mesmo horário, beleza? E os 2 jogos serão no Maracanã. O Fluminense já vai ter check-in para sócio, o sócio que tem direito a 2 ingressos vai conseguir tirar os seus 2 ingressos. E importante algumas coisas para a gente saber, tá? Vai ter carteirinha de sócio, QR Code dinâmico e ingresso tradicional, tá? Quem não for sócio e comprar pela internet vai ter que obrigatoriamente retirar o ingresso. Não vai poder fazer QR Code, beleza? Mas quem for sócio tem a opção da carteirinha ou do QR Code dinâmico, beleza? Que é lá pelo site do Futebol Card, enfim, muita gente já deve estar acostumada com o funcionamento lá desde o ano passado, né? Já é um modelo que o Fluminense estava adotando,
Beleza? Então o Fluminense tem esses dois compromissos contra Nova Iguaçu e Boa Vista no Maracanã. O jogo contra o Resende vai ser o primeiro do Carioca, será lá no Raulino de Oliveira. A galera pode estar perguntando, né? O mais importante eu não falei. E os valores? E os valores? Vamos lá, o setor sul, por enquanto está aberto o setor sul e setor leste, tá? E além do Maracanã mais. No setor sul, que é onde a galera geralmente compra primeiro, a inteira está R$ 50, a meia entrada está R$ 25. Quem for sócio guerreiro paga 40, quem for leste raiz não tem nenhum desconto. No setor leste inferior, quem for arquiba 60%. Eu esqueci de falar o arquiba 60%, perdão. No setor sul, R$ 20, tá? No setor leste inferior, quem for arquiba 60%, R$ 16, guerreiro 32, leste raiz inteira 40 e a meia entrada R$ 20. Leste superior é um setor mais promocional, né, da torcida do Fluminense, é inteira a 30, meia entrada a 15, o guerreiro paga 24 e o arquiba 60% paga R$ 12. Check-in para sócio nas primeiras modalidades já abre amanhã não, perdão, hoje, 2 horas da tarde, e a venda para o público geral, que essa sim deve abrir amanhã. Perfeito? Vamos lá, vamos partir para as próximas notícias. Amanhã, 4 horas da tarde, tá? 4 horas, não, desculpa, 2 horas da tarde. Importante frisar. Amanhã, sexta-feira, 2 horas da tarde, abrem a venda para o público geral, para a torcida visitante, etc. e tal. Beleza? Vou partir para a próxima notícia, mas antes vou fazer um convite para vocês. Se liga porque essa aqui é boa. Lá na descrição tem um link que tem a vitrine da Central Fluminense lá na Centauro. E lá você pode ficar de olho nos melhores produtos do Fluminense com os melhores preços. Temos um cupom de desconto, 10% de desconto que você pode usar nesses produtos e pode usar também em outros produtos no site da Centauro, beleza? Você clicar no produto lá que você quer, você vê lá que está escrito vendido e entregue pela Centauro, bota esse cupom Central 10 que você tem 10% de desconto. Não importa se é um tênis de corrida, uma roupa de academia, uma camisa do Fluminense, uma bola de futebol, não importa. Se for vendido e entregue pela Centauro, tem 10% de desconto com o cupom Central 10. Vai lá e não marca bobeira, beleza? Vamos partir para a próxima notícia, porque não foi nem de propósito, né? Mas muita gente estava reclamando, dizendo que o Fluminense estaria marcando bobeira, né? O trocadilho não foi de propósito, não. Mas o Fluminense estaria marcando bobeira na negociação do Luan Brito com o Porto. O Vitor Lessa, no entanto, né, traz a informação de que, assim, não é bem assim. Vamos lá, o que estava acontecendo? O Fluminense vai emprestar o Luan Brito, está disposto a emprestar o Luan Brito gratuitamente para o Porto por 18 meses. E aí, ao fim desse período, existirá uma opção de compra, beleza? O Porto quer pagar 3 milhões de euros pelo Luan Brito, que não dá nem 20 milhões de reais. O Fluminense pediu 4,5 milhões de euros. Essa era a informação lá atrás. Pareceu, né, que o Porto havia ganhado essa queda de braço e a negociação ia se concretizar por 3 milhões de euros. No entanto, o Vitor Lessa traz a informação de que o Porto não atendeu a pedido do Fluminense, então a negociação ainda não está avançando. O Fluminense quer negociar, está disposto a negociar, mas está exigindo esses 4,5 milhões de euros. Se o Porto não aumentar essa opção de compra para o valor que o Fluminense quer, a tendência é que a negociação não avance. O Fluminense vê com bons olhos sim negociar o Luan Brito, porque ele é um centroavantão, né, clássico, e para a posição a gente tem o Germancano, a gente tem o Alan, a gente tem o próprio William Bigode, né, que pode atuar por ali. O John Kennedy foi emprestado, mas ele voltando, a tendência é que esteja na frente do Luan Brito. E o Luan Brito já passou, né? Já estourou a idade do Sub-20. Ele faz 21 anos em 2023, tá jogando a Copinha, porque a Copinha é Sub-21, mas com a extinção, né, do time dos aspirantes, ele ficaria sem calendário ao longo do ano. Não deve ser aproveitado no time principal, o Fernando Diniz não pediu ele, não deu indício de que quer usar o jogador, então o Fluminense vê com bons olhos essa negociação e esse empréstimo. O Porto estando interessado com uma opção de compra, agrada ao Fluminense, mas o Fluminense quer que essa opção seja de 4,5 milhões de euros. Vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos e espero que o Fluminense consiga vender essa queda de braço, vencer essa queda de braço, porque 4,5 milhões de euros eu ainda não acho uma negociação boa, não acho uma negociação alta, mas já melhora muito, né, da opção de compra em 3 milhões que a gente tinha antes. Vamos aguardar esse cenas dos próximos capítulos dessa negociação, né, de venda que está virando uma novelinha também, né? Já tem um tempinho que a gente está ouvindo falar em Luan Brito, Porto, etc e tal. E agora eu quero falar da novela. Essa sim é a novela da temporada do Fluminense, a novela da janela do Fluminense, que é a situação do Vina, a contratação do Vina. Porque nós temos aqui 3 informações diferentes sobre isso, 2 informações, na verdade, né? Sobre a situação do Vina. Vamos lá, eu vou primeiro falar da notícia do Marcelo Neves, do jornal O Globo, ok?
ele traz informação de que internamente já tem gente lá no Fluminense achando que o negócio pelo Vina pode acabar não acontecendo. A decisão segue na mão da comissão técnica que está avaliando o nome do meia. Segundo Marcelo Neves, Fernando Diniz considera o jogador um reforço de qualidade, mas não é ele quem bate o martelo sozinho. Então tem outras pessoas ali na cúpula de futebol que podem pensar diferente, que pensam diferente, beleza? E aí a negociação ainda não avançou, não há proposta ainda do Fluminense pelo Vina. Inclusive é isso que traz de informação o Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, jornalista, que também fez uma apuração sobre o assunto e disse que o Fernando Diniz, primeiro, disse que o Fluminense ainda não fez proposta para o Ceará ainda não conhece nenhuma proposta do Fluminense e que o jogador foi oferecido. Vazou uma reunião entre o empresário do atleta e a cúpula do Fluminense, e aí criou-se esse burburinho de Vina, mas a decisão do treinador ainda não havia sido definida, né? Ainda não havia sido tomada. A apuração do Gabriel Amaral diz que o Fernando Diniz prefere dar espaço a um atleta da base em vez de trazer o Vina para ser reserva. Ele quer dar espaço para a galera que já está lá no Fluminense. Né? Ele teria dito que, inclusive, tem jogadores ali que ele já enxerga que poderiam fazer a função, poderiam atuar no setor, e não veria tanta necessidade de trazer o Vina. Uma preocupação grande, né, do Fernando Diniz, da cúpula de futebol do Fluminense, isso está lá na matéria do Marcelo Neves, é de que o Vina seja uma laranja podre, vamos colocar assim, no elenco do Fluminense. O Fluminense tem, né, nos últimos anos, se vangloriado bastante de ter esse bom ambiente, esse bom esse elenco fechado, né, fechado e unido. E aí se teme que o Vinícius possa atrapalhar essa situação. Ele é um jogador muito polêmico, já deu problema, inclusive, aqui no próprio Fluminense, né? Tem a tal da briga dele com o Mário Bittencourt. O próprio Eduardo Batista, que foi técnico na época, chegou a falar, né, que, sobre o Vinícius, que não dava para contar com quem não está focado, ele não estaria focado, enfim. Ele também na saída do Bahia, saída pro Bahia, né, saída do Atlético Paranaense pro Bahia, ele teve uma briga feia, que chegou até a envolver polícia lá, uma coisa assim, pesada, né, a briga dele com os dirigentes lá. No Ceará, ele ficou mais tranquilinho, mas chegou a ter uma briga com o torcedor, enfim. A cúpula do Fluminense até enxerga que esse passado problemático do Vina está no passado, é só um passado, mas existe sempre um receio. Pesa a favor dele isso, né, dele estar mais maduro, ele está com 31 anos, isso ter parecido ficar mais lá para trás do que ser uma coisa mais recorrente. Porém, e também a qualidade técnica, né? O pessoal acha que ele é bom. Muita gente comenta aqui, não, mas o Vinícius é ruim. Ah, tá certo, tem que recusar mesmo. Cara, beleza, vocês podem achar isso, pode ser a opinião de vocês. Mas não é isso que tá emperrando, tá? Não é porque alguém lá dentro do Fluminense acha que o Vinícius é ruim, que o Vinícius não agregaria. O pessoal acha que ele é bom, mas o medo, né, é que ele seja essa laranja podre, esse jogador ruim a nível de elenco. Beleza? Só que a Netflu, por meio ali do Paulo Brito, postou também uma apuração na noite de ontem à noite. E essa apuração da Netflu dá a entender, né? Dá a entender, não, ela afirma para a gente que o Fluminense deixou a responsabilidade, vamos colocar assim, da negociação para o Vina e para o empresário dele. Tá? Que a questão é o seguinte: o Fluminense está interessado no Vina, o Fernando Diniz aprovou o jogador, o Fernando Diniz gosta do jogador, mas o Vinícius não quer deixar o Ceará pela porta dos fundos e o Fluminense não quer pagar pelo jogador. Então o Vinícius tem que dar o seu jeito, ele e o empresário dele, para conseguir essa rescisão amigável lá com o Ceará, para ele poder vir para o Fluminense. O Fluminense não quer comprar o jogador, quer só arcar com o salário. Então está tendo essa negociação, esse debate. A questão seria essa, não seria nada de receio de ser laranja podre, o Fernando Diniz não teria nada de que está desaprovando o jogador, não. A questão é que o Fluminense não quer pagar, quer que o Ceará desenrole lá, né? O Vina vá lá com o Ceará e desenrole a liberação dele, consiga a liberação, ele tendo a liberação, o Fluminense vai e contrata o atleta. Beleza? Mas voltando naquela notícia do Marcelo Neves, né? Tem gente no Fluminense já que está dando como mais improvável do que provável essa contratação do Vina, essa vinda. E aí, no meio desse burburinho todo, logo depois de sair essas notícias, né, principalmente a do Gabriel Amaral e do Marcelo Neves, a do Paulo Brito saiu um pouquinho depois, saiu uma informação de uma rádio lá do Paraná, a Rádio Transamérica de Curitiba, de que o Fluminense teria um plano B para a posição. O Fluminense teria consultado a situação do David, não sei como é que se fala, Terãs, né? Eu conheço como Terãs, meia do Atlético Paranaense, gringo, grande destaque por lá, né? E o Fluminense teria consultado a situação dele. Só que vale lembrar que o Vasco chegou a tentar contratar o Terãs e o Atlético Paranaense pediu acho que 5 milhões de euros, uns 30 milhões de reais, e a negociação acabou não avançando.
O Lancinete traz informação de que o Atlético Paranaense só vai liberar se pagarem a multa, que é 232 milhões de reais para times brasileiros, ou seja, completamente fora da realidade. O Gabriel Amaral postou um vídeo falando sobre isso, a apuração dele, de que o Fluminense chegou sim a consultar o Terãs, chegou a ter interesse, chegou a perguntar, mas o jogador é muito caro, né? E não tem nada de negociação de propostas, foi só uma sondagem ali pelo jogador, mas ao saber, né, da indisponibilidade do Atlético Paranaense de negociá-lo, né, por um valor mais baixo, e esses valores altíssimos que o envolvem, o Fluminense acabou desistindo, enfim, nem chegou a criar aquele interesse, né? E não tem negociação, não tem proposta, não tem nada pelo Terãs, beleza? E aí fica a pergunta, né? Por quem que vai vir para o meio-campo do Fluminense? Quem que vai ser o cara que vinha para a posição do Natan? Porque o Fluminense ia contratar, né? Natan ia ficar, seria uma contratação. Quem vai ser o reserva do Ganso? Se o Vina não vier, e aí, como é que vai ficar? O Vitor Lessa traz a informação de que o Fluminense não deve ir ao mercado para acertar com outro meia. Ele falou lá no canal do YouTube dele que a tendência é que o Fluminense não vá ao mercado. O Fluminense tem aquela política, né, da oportunidade de mercado, só vai atrás se aparecer alguma coisa interessante, mas que, enfim, por hora a tendência é essa. O Vitor Lessa até lembra que foi mais ou menos o que aconteceu na lateral esquerda, o Fluminense meio que desistiu, né, de procurar, e aí apareceu a oportunidade do Jorge, foi lá e contratou. Se acontecer isso, beleza, o Fluminense vai contratar, mas não estará mais ativamente em busca, né, de um jogador para posição no mercado, o que eu acho um erro gravíssimo, tá? Eu acho um erro gravíssimo do Fluminense, porque a gente precisa de elenco, cara. A gente vai disputar muitas competições, a gente quer ser campeão, a gente precisa ter elenco. Beleza, você pode até achar que o Vina, você que está assistindo, pode achar que o Vina não é esse cara, mas alguém tem que vir, alguém de qualidade. Se o Ganso não conseguir jogar bem, ou se o Ganso se machucar, se o Ganso for suspenso, a gente tem que ter alguém de qualidade para colocar ali. E não adianta vir com, Michel, botar o Lima por dentro, botar o João Arias por dentro, subir um moleque da base. Não, cara, a gente precisa de alguém pronto pro setor. Isso aí, todos esses jogadores que eu falei que já estão aqui são improvisações, são jogadores que atuam mais pelo lado. Michel atua mais pelo lado direito, Lima atua mais pelos lados também, John Arias atua mais pelos lados, não é aquele articulador camisa 10 igual o Ganso. O Vina também não é, mas é um jogador que atua naquela faixa de campo ali e tem muita qualidade, até para ser um jogador que sai do banco, né, para ajudar o Fluminense, para resolver alguns jogos. Pô, você olhar para o banco, você ter o Vina, era uma qualidade diferente, né? É um jogador que até outro dia todos os times brasileiros queriam. Fez uma temporada fantástica em 2020, perdão. 2022 dele, que muita gente falou que foi ruim. 17 participações em gols, 12 gols, 5 assistências. Então, assim, é um jogador de qualidade. Qualidade, para mim, é inegável que ele tem. Beleza, você pode ter um receio com o comportamento dele a nível de elenco, mas qualidade é inegável, né? Que o Vina tem. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Também me preocupa, tá? Não é muito a pauta do vídeo, mas me preocupa porque fica bem claro que o Fluminense não vai em busca do segundo volante, né? E eu tô batendo essa tecla aqui sem parar. O Fluminense tem que trazer um segundo volante. Enfim, isso é assunto para outro momento. O foco aqui foi falar da situação do meio campo. Por hora, né? Segundo o Vitor Lessa, o Fluminense não vai buscar ninguém para o setor. Eu quero saber a sua opinião. Você que está assistindo, solta aí nos comentários. Terãs seria um bom reforço? E que eu acho que você não precisa falar sobre isso não, né? Que eu acho que todo mundo acha, né? O problema é o valor, né? O valor do Terãs é muito alto. Mas fala para mim, tem que trazer o Vina, não tem? O que você acha dessa novelinha? O Fluminense está certo de não buscar alguém caso não feche com o Vina? E o Alexander, hein? Tá com expectativa em cima dele? Vai nos jogos do Fluminense no Maracanã, no Campeonato Carioca? Vamos trocar uma ideia? Deixa aqui nos comentários, valeu a sua opinião, para a gente conversar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.